Bom dia! Bom dia! Bom, vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos o novo nascimento. Novo nascimento. Muito bem. Interessante o assunto, né? Novo nascimento. O novo nascimento ou regeneração e a conversão são aspectos muito importantes do início da nossa caminhada cristã. Então é isso, então. O novo nascimento ou regeneração e a conversão são aspectos muito importantes do início da nossa caminhada cristã. Porque são transformações significativas em nossa natureza interior. O ser interior do homem é afetado pela regeneração. As afeições são renovadas, a mente é iluminada para o entendimento do reino espiritual. E o estilo da vida passou a ser novo. O estilo da vida passou a ser novo. A declaração de fé da Assembleia de Deus pontua que a regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E afirma que a fé antecede a regeneração. Muito bem. Então aqui é como se a pessoa nascesse de novo, né? A pessoa nasce de novo com essa regeneração. E agora eu me lembrei de uma passagem que eu li, que o meu amigo Paz postou. Ele está escrito assim, ó: a vida eterna não começa quando a gente morre e vai para o céu. Começa quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Legal, né? Muito bem. Definição etimológica. Definição etimológica da regeneração. O termo grego para regeneração, paraligenésia, refere-se ao início da vida nova em Cristo. Berkowitz diz que a ideia deste início é expressa melhor pelo verbo genan. Genan com atenã, anotim. Ou seu composto anagenan. Estas palavras significam ou gerar de novo, ou dar à luz e nascimento. Então tudo isso significa regeneração. Ou dar à luz, o nascimento, essas coisas. Como a gente nasceu de novo, né? Definição teológica. Vamos lá. Qual a definição teológica da regeneração? Regeneração ou novo nascimento é a transformação que Deus opera nas pessoas, que as capacita a entrar no reino de Deus. O homem natural está morto em seus delitos e pecados. Não entende as coisas do Espírito. Nada quer de Deus. Por isso, não pode agradar a Deus. Armínio descreveu a forma como a fé é gerada no ser humano. A fé evangélica é uma concordância da mente produzida pelo Espírito Santo por intermédio do Evangelho nos pecadores.
Então, para esclarecer um pouquinho mais, o pecador ouve a palavra de Deus, ouve o Evangelho, tá? E é produzido pelo Espírito Santo, tá? É produzido pelo Espírito Santo um arrependimento, uma forma que ele aceita o Evangelho e se arrepende dos seus pecados. E aí começa a regeneração, nascer de novo. Ó, eles são totalmente persuadidos em si mesmos que Jesus Cristo foi constituído por Deus como autor da salvação, para que obedeçam a ele. E ele será o seu próprio Salvador, caso creiam nele, né? Então, se o pecador, ouvindo a palavra, se arrepender, de crer em Jesus e se arrepender, vai ser gerada essa nova vida nele, tá? Produzida pelo Espírito Santo. O que a regeneração não é? O que a regeneração não é? A regeneração não é um produto da vontade humana. Só aqui já diz muita coisa, né? Como disse Jesus, né? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Então a regeneração não é produto da vontade humana. Nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de nos regenerar. Essa parte compete a Deus, ó. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eurico Bejesten disse que são inúteis todos os esforços, ideias e sistemas que os homens possam inventar para a sua própria salvação. Nada disso tem valor para fazer o homem nascer de novo. Então não importa o esforço que o homem faça, que ele não tem poder para nascer de novo. Que loucura, hein? Armínio ensinou que o ato de fé não está no poder de um homem natural. Então até isso, né? Até a fé não está no nosso poder. Não está no poder do homem natural, carnal, sensitivo e pecador. Ninguém consegue realizar esse ato, exceto pela graça de Deus. E mais, Deus decidiu conceder aos homens graça suficiente pela qual os homens podem crer. Então Deus nos deu graça suficiente pela qual nós podemos crer. Então a fé é um dom de Deus, literalmente. Sem esse dom de Deus, não teríamos fé nele. Os crentes fazem uso dessa graça, aceitando a Cristo. Os incrédulos não aceitam o Salvador, permanecendo em seus pecados. O coração não é mudado pela mente. O coração não é mudado pela mente, mas a mente é mudada pelo coração. Somente tendo uma nova natureza, o homem terá uma nova disposição para amar a Deus. Esta obra só pode ser operada pelo Espírito Santo, que convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Essa nova natureza deseja ser santa e obediente a Deus por Jesus Cristo. Então, quando nasce de novo essa nova regeneração,
é por vontade do Espírito Santo que a gente vai crer, e depois que o Espírito Santo habita em nós, é que vai nascer essa vontade de obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Então não é da nossa própria vontade da carne que a gente vai vir amar Deus, mas por própria vontade dele mesmo. A regeneração não é anulada da velha natureza. Então, a regeneração não anula a velha natureza. A gente continua habitando o nosso corpo carnal. Nós ainda temos, vamos dizer assim, a fraqueza da carne para vencer. Pelo fato de que o pecado habita na carne, a velha natureza continua existindo, enquanto o cristão estiver neste corpo mortal. Por isso, a necessidade imprescindível da santificação. Aqui me lembra a passagem que Jesus leu lá no jardim, que ele disse para os discípulos deles: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui fala, por isso a necessidade imprescindível da santificação. A regeneração não é mera reforma moral. Não é uma mera reforma moral. Quando a pessoa quer ser uma pessoa correta, eu estou regenerado, agora sou uma pessoa correta, não roubo, não faço isso, não faço aquilo outro. Não é isso, tá? Vamos ver o que é. Olha aqui, a regeneração não é mera reforma moral. Não é um mero esforço, uma mudança de atitude mental e moral. Os fariseus eram a melhor gente do seu tempo. Porém, sobre eles pairaram as mais severas repreensões por parte de Cristo. Por quê? Porque cuidavam apenas de buscarem uma reforma moral, não se arrependendo, preocupavam-se apenas com o exterior do copo. Buscavam suas próprias forças, o que somente o Espírito Santo buscavam com suas próprias forças, o que somente o Espírito Santo pode realizar. Então, essa transformação é gerada pelo Espírito Santo, tá? E não por vontade própria da carne. A regeneração não é o batismo. A regeneração não é o batismo. A Igreja Católica e outras igrejas litúrgicas, interpretando erroneamente João 3,5 e Tito 3,5, ensinam a heresia da regeneração batismal. Isto é, que o batismo é regeneração. Mesmo que o batismo signifique a regeneração, jamais a produz. Como diz Mullins, o símbolo tem valor tão somente como o espelho que reflete a verdade. Vamos supor o símbolo, a pessoa se olha no espelho, está vendo o reflexo, mas tu não está lá no espelho, aquele espelho lá não é a pessoa. Tá? Só para deixar bem claro, né, que o batismo não é a regeneração. A regeneração é nascer de novo. O que significa nascer da água e do Espírito? Está em João. A interpretação mais provável se refere à purificação espiritual do pecado, que foi profetizada por Ezequiel. E o Espírito fala da vida espiritual que o crente passa a viver pelo Espírito Santo. E o Espírito fala da vida espiritual que o crente passa a viver pelo Espírito Santo. Então a pessoa vai viver de maneira diferente, né? Porque o Espírito Santo habita em nós.
habita na pessoa regenerada. O que é regeneração? Agora não é o que não é, agora é o que é. O que é regeneração? A regeneração é a introdução de uma nova natureza. É realmente receber o Espírito Santo, né? Só vai ter uma nova natureza, vai nascer de novo. Com a regeneração, o cristão possui uma nova natureza, onde o Espírito Santo habita. Essa nova natureza é chamada homem interior. Esta nova natureza é chamada homem interior. E o seu prazer é na lei de Deus. As afeições são renovadas. A mente é iluminada para entender as coisas espirituais. E o estilo de vida passa a ser novo. Que maravilha, né? As afeições, as coisas que a gente gosta, né? As afeições são renovadas. As coisas que a pessoa gosta serão renovadas. A mente é iluminada para entender as coisas espirituais. E o estilo de vida passa a ser novo. A pessoa muda. Nós temos aqui na nossa família algumas pessoas que mudaram o estilo de vida. A gente percebe, né? Por causa da presença do Espírito Santo, de ter sido regenerados. Maravilha. Isso é tão real, né? Tão real. Ó, a regeneração é um ato instantâneo de Deus pelo Espírito Santo na alma do crente. Então é instantâneo, acontece assim, ó, pá, a regeneração. O fato de que a regeneração é uma obra de Deus pela qual ele nos dá vida nova, leva-nos a concluir que trata-se de uma ação instantânea, pois ocorre uma única vez. A verdade de Cristo purifica a alma do crente completamente. Esse ato instantâneo capacita o salvo a entender, a desejar a palavra de Deus e a obedecê-la. Viu só? Em arrependimento e fé. Então aqui está uma coisa muito importante para a gente distinguir aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Ele tem capacidade de resistir o pecado. Viu? Esse ato instantâneo capacita o salvo a entender. Ele entende a palavra. A desejar a palavra de Deus. Ele quer ler, quer estudar. E a obedecê-la em arrependimento e fé. Que maravilha, né? Glória a Deus. Bah. Glória a Deus. A regeneração é a aquisição de uma nova natureza criada por Deus. Alguém sabe o que é aquisição? Adquirir alguma coisa. Isso, adquirir alguma coisa. Então a gente adquire aqui, ó. A regeneração a gente adquire uma nova natureza criada por Deus. Então Deus dá para nós essa aquisição, ganhamos ela. A nova natureza não é adquirida na regeneração. A nova natureza tá, eu errei aqui. A nova natureza que é adquirida na regeneração renova-se em santidade e justiça dia a dia para ser mais como Cristo. Vê só, né? Então a gente recebeu a regeneração instantaneamente. A gente vai receber uma vez só. Tá? Mas ela a nova natureza que é adquirida na regeneração renova-se
Eu acho que renova-se quer dizer que vai fortalecendo, vai ficando maior, vai ficando mais forte. Renova-se em santidade e justiça, dia a dia, para ser mais como Cristo. Tem uma passagem que fala que a pessoa vai se fortalecendo na fé, né? Começa, tipo assim, amanhecendo e sai escurinho ainda. Aí vai clareando, até ser dia claro. Tu vai, como assim, crescendo na fé, aumentando a tua fé, se santificando, até ficar mais forte, até ficar como Cristo, diz aqui, ó, para ser mais como Cristo. A regeneração é uma geração espiritual. A regeneração é uma geração espiritual. Foi gerada espiritualmente. Gerada aqui fala sobre nascimento, tá? É um nascimento espiritual. Tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual, não pode haver vida se não houver nascimento. Bancroft nos lembra que a regeneração significa um ato e não um processo. Veja bem aqui, a diferença. Ele explica que a regeneração é um ato e não um processo. Processo seria uma coisa que acontece devagarinho. É um processo. Um ato, puf, acontece, como aqui fala, instantaneamente. Né? Dizer onde sobre isso? Conversando sobre isso. Conta aí um pouco. Que quando a gente se converte é algo instantâneo, não é algo negativo. Né? Não é, como diz aqui, deixa eu ver, a regeneração não é um processo, é algo instantâneo. Maravilha, né? Aí sim, aí depois vai crescendo. Ótimo. Foi bom ter conversado por isso, como diz, vai conversando e vai aprendendo mais, né? Amadurecendo. Muito bem. Não é um processo, é um ato de Deus. É um ato de Deus e não do homem. É Deus que faz essa mudança, não é nós. Um ato de Deus pelo Espírito Santo, pelo qual a natureza de Deus, a natureza do Deus vivo, é implantada no homem. Então a natureza do Deus vivo, o Espírito Santo, é implantada, é colocada dentro da gente. Que loucura. É muito forte isso. Glória a Deus. Para a gente tentar entender um pouco mais, é como se um pedacinho de Deus, ou um pedaço grande, o Espírito Santo, estivesse dentro de nós, morando em nós. Então isso nos inspira a obedecer, esse ato instantâneo, nem inspira, capacita o salvo a entender, a desejar a palavra de Deus e a obedecê-la em arrependimento, porque essa parte de Deus está em nós que não, Deus é santo, né? Então a gente também tem que ser. A regeneração é uma ressurreição espiritual. Que maravilha, hein? A regeneração é uma ressurreição espiritual. Por causa do pecado, a raça humana caiu numa condição de morte espiritual. Morte é a separação. Morte é separação. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Na regeneração, a separação é anulada. O homem é revivificado e sai do estado de separação, isto é, de morte, passando a participar da vida espiritual de união e comunhão com Deus. Você lembra que nós falávamos ontem sobre a pessoa que estava morta, né? Mesmo aparentemente estando viva na carne, espiritualmente está morta, né? Que Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se referindo àquelas pessoas que ainda não acreditaram nele. Eles estão mortos espiritualmente. Mas se eles ouvirem a palavra e se arrependerem e voltarem para Jesus, eles vão ter vida.
Mas aqueles que já estão vivos, que já creem em Jesus, esses nunca morrerão. Então aqui Deus está nos dando essa vida através do Espírito Santo. Tá? Nascemos de novo. Muito bem, terminamos a leitura. Acho que todo mundo entendeu bem o que é a regeneração, né? É o nascer de novo pela vontade de Deus. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vitória, eu vou fazer que nem a professora, então. Vai ficar fácil de você acertar. Questão 1. Olha lá, Vitória, vamos ver. A regeneração é um ato instantâneo de Deus pelo Espírito Santo na alma do crente. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Prestaram bastante atenção, hein? Todos acertaram. Segunda, vamos ver. Marque F se for falso e V se for verdadeiro, tá? A regeneração é um processo? Não. Ah, muito bem, meus parabéns. É falso, é falso. Ali diz que a gente leu a recém, a regeneração é um ato instantâneo. A questão 3. A regeneração anula a velha natureza? Não. Ah, muito bem, meus parabéns, acertaram. Não anula, tá? A gente estudou ali que como a gente continua na carne, até a gente passar dessa vida para outra, tá? Questão 4. A regeneração não é uma forma moral. Isso. A regeneração não é uma reforma moral. É uma transformação pelo Espírito Santo, né? Então vocês acertaram. Marque V, verdadeiro, na questão 4. Questão 5. Uma nova natureza é chamada, esta nova natureza é chamada homem interior. Verdadeira. Questão 5, marque V, verdadeira. Então quem está com um livro aí vai acompanhando para corrigir os exercícios. Questão 6. A regeneração não é produto da vontade humana. Maravilha. Tu vem? A regeneração não é produto da vontade humana. Marque V, verdadeira. A regeneração é um ato de Deus pelo Espírito Santo. Pura misericórdia, né? Só por misericórdia. Deus nos dá a salvação de todas as formas. Tanto é que nos dá a fé. Algumas pessoas pensam, eu creio em Deus, aceitei Jesus Cristo, agora eu vou ser salvo? Não, cara. Ele te deu até a fé que tu tem, por misericórdia. Que loucura, né? Só Deus para nos amar tanto assim. Muito bem, vamos na questão 7, ó. Regeneração ou novo nascimento é a transformação que Deus opera nas pessoas, que as capacita a entrar no reino dos céus. Verdadeiro, né? Maravilha. Questão 7, marque V, verdadeiro. Questão 8. A regeneração é um ato tanto de Deus quanto do homem? Não. É falsa, 8 é falsa. A regeneração é um ato de Deus. O homem não pode se regenerar. Tá? Então a 8 aqui, marque F, é falsa. Questão 9. O homem natural está morto em seus delitos e seus pecados. Questão 9, marque V, verdadeiro. Questão 10, última questão. Vamos ver se todos acertam essa, hein? Preste atenção. Questão 10. Regenerado, pense bem, regenerado, o ser humano passa a participar da vida espiritual de união e de comunhão com Deus. Verdadeiro? Meus parabéns, todos acertaram.
Questão 10, marque V, verdadeiro. Bom, muito obrigado. Foi um prazer dar aula para vocês hoje. Deus abençoe a todos nós e até o próximo encontro. Amém.